porque fiquei sabendo que um dos tecidos que Disney estão sendo questionados. Como pode? Somos sedecidos. Fala sério, Donald. A Disney é a favor da diversidade. Até fizeram a Paquena Sereia Negra. Não sei nem como, já que ela originalmente é da Dinamarca. E a população de lá, 98% é branca. Eu sei, Mickey, mas a discussão em torno das deficiências. A Disney tem ótimas condições para a pessoa com deficiência. Como parte deste compromisso, o Disability Active Service é um programa oferecido nos parques temáticos do Walt Disney para ajudar os visitantes que têm dificuldade em tolerar esperas prolongadas em um ambiente de fila convencional devido a uma deficiência. Sem contar nossos funcionários que dão show em Libras. Estou falando de personagens, Mickey. Olá, Mickey e Donald. Sou a Flávia Virtual. Vou explicar direitinho para vocês o que está acontecendo com os personagens da Disney. Voltando um pouco no tempo, um artista italiano, Alessandro Palumbo, sofreu um câncer raro. E algumas partes de seu corpo ficaram paralisados, se tornando assim uma pessoa com deficiência. Com o argumento de que a Disney não tinha personagens deficientes, ele resolveu criar um ensaio provocativo, alterando digitalmente imagens de princesas da Disney. Não foram criadas assim, são só contos. Mutilar desenhos sem coração. Não devemos opinar, é outra geração. Ariel, a Sol, um ensaio. Vai embora daqui. Como pode tirar os meus braços? Meio bizarro, né? Pouco depois descobrimos, um casal americano abriu uma petição que sugere à Disney a criação de uma personagem. Em outubro, quando se inicia o mês da consciência da síndrome de Down, e está próximo de atingir a meta de 59 mil assinaturas. De preferência uma princesa ou heroína portadora de síndrome de Down. É inveja. Assim você vai acabar ficando cheia de rugas. E o teu espelho vai te lembrar. Ele vai te lembrar todos os dias. O curioso é esse pretexto de inclusão. As verdadeiras petições nunca existiram. Como a janela de Libras em desenhos Disney. Ou livros da Disney em braille com relevo. Achamos um vídeo que faz algumas críticas a personagens da Disney. A gente vai fazer em ordem cronológica e na ordem do pior pro melhor também, porque foi coincidência, na verdade. Eu acho que vocês podem me convencer. O primeiro filme da nossa lista é também o primeiro longa-metragem da Disney, 1938, Branca de Neve e os Sete Anões. E quem já reparou que os Sete Anões são pessoas com nanismo? Enfim, fui fazer uma pesquisa para esse vídeo e eu nunca tinha reparado, eu mesma, nunca tinha reparado que eles são pessoas com nanismo. Não se fala mais anões, né? Que eu saiba aí, me corrijam se eu estiver errada, as pessoas com nanismo não gostam de ser chamadas de anões. Talvez justamente por causa do diabo desse filme. Vamos lá. Então, Branca de Neve, a gente tem uma princesa que é daquele estilo antigo, de mulherzinha que cuida da casa, e ela é boa, ela é boazinha e tal. E ela chega na casa dos anões, e ela faz uma faxina, ela dá bronca neles, ela coloca eles pra dormir, e ela trata eles como crianças. Então, simplesmente porque eles têm uma altura menor, baixa estatura, né? Eles são vistos como crianças. E eu acho que isso é uma coisa terrível, né? Para as pessoas que são portadoras dessa deficiência. A Branca de Neve chega lá, dando bronca, colocando eles para dormir.
E, né, isso aí não tá muito certo. É uma infantilização das pessoas com o nanismo. Não é bem assim, não. Em 1930, as crianças e adolescentes eram considerados adultos em miniatura, necessitando apenas de crescer nos aspectos físicos e mentais. Conforme a criança crescia, passava a aprender as tarefas e crenças dos adultos. O que deixa claro no desenho este comportamento de adulto, visto que Branca de Neve tinha 14 anos. Branca de Neve não podia infantilizar os anões, sendo que ela era uma menina e ela repassava o que lhe foi ensinado. Na real história, eram anões por causa das minas, que eram baixas e só entravam homens de pouca estatura, ou crianças que realmente trabalhavam. Os gorros eram coloridos para que Cia pudesse reconhecer se houvesse algum acidente na mina. O estereótipo ou a deficiência do nanismo não se relaciona neste desenho, pois temos as reais intenções eram mostrar as condições da época. A existência de crianças na mina se comprova com Dunga, que não falava, mas também não era mudo e era o mais novo dos anões. E ele é o Dunga, não fala nada. Ele não pode falar? Ele não sabe, nunca aprendeu. Em meio a tantas considerações e reflexões ao longo dos anos, Disney sempre renova versões, reformulando as condições dos anões que não dão certo. Em Branca de Neve e o Caçador, por exemplo, a transformação dos anões em ladrões, tirando o encanto do conto, convertendo, assim, o sucesso ao insucesso. A conclusão que chegamos a analisar esse conto em 2024 com a questão do nanismo como deficiência dos anões. Não procede o preconceito ou forma pejorativa que são tratados e mostrados neste conto, pois as explicações contidas neste vídeo esclarecem a real intenção desse conto. Pulamos agora para 1941 com o filme Dumbo. É um filme que todo mundo fica traumatizado, né? Eu não conheço ninguém que seja assim muito fã do Dumbo. Então no Dumbo a gente tem um elefantinho que nasce, é trazido incrivelmente por uma cegonha, mas a gente finge que não tá vendo, e ele nasce com as orelhas enormes, ou seja, ele tem, né, uma deformidade. E ele passa grande parte do filme sofrendo bullying, sendo violentado, sendo exposto lá no circo, até os palhaços tiram sarro do coitado do Dumbo, gente. E a maneira como ele consegue ser incluído, né, naquela sociedade ali em que ele vive é aprendendo a fazer uma coisa incrivelmente excepcional, que é voar. Então, porque ele faz um ato muito heróico, muito diferente, muito, meu Deus, um superpoder, é que ele consegue ser aceito, receber aplausos lá do circo, ter a mãezinha dele de volta, porque tiraram a mãe dele porque ela foi defendê-lo no começo do filme, né? E isso, por que eu acho que isso é negativo? Um pouquinho mais positivo, talvez, que a infantilização da Branca de Neve, mas a mensagem que isso passa é aquela coisa do herói, do heroísmo, né? De que a pessoa que tem alguma deficiência, para ela ser aceita, ela só consegue isso através de coisas excepcionais. Ela não pode ser simplesmente normal e todo mundo aceitar as diferenças né, e conviver ali em harmonia, em paz e harmonia. Enfim, é um filme antigo, é um filme meio... não é um grande favorito da Disney, mas tá aí, né, para as crianças entenderem que as pessoas com deficiência só são valorizadas quando elas são heróicas, quando elas fazem coisas excepcionais. Essa menina tá viajando. Vem aí, trazendo pra você, no céu já vai surgir o mais lindo bebê. Quem tem dinheiro ou não importa a condição, todos têm um também. Seja rico ou seja pobre, a cegonha vem aí. Essa tradição originou-se na bela Escandinávia, onde na época os bebês costumavam nascer em casa. As mães diziam aos filhos que eles haviam sido trazidos pela cegonha para justificar o aparecimento repentino de um novo membro da família.
O animal foi escolhido como símbolo principalmente por dois motivos. Primeiro, e pelo animal ser dócil e protetora. E o segundo motivo é que as jovens cegonhas costumam dedicar uma atenção especial e carinho às aves mais velhas ou doentes. Os romanos antigos criaram uma lei chamada lexiconaria, Lei da Cegonha, incentivando as crianças a cuidarem dos idosos da família. A história do Dumbo foi uma homenagem a um real elefante que nasceu na África. África! As orelhas enormes de Dumbo na época talvez foi devido ao Boeing 747, pelo tamanho da aeronave. Jumbo era um elefante da África, extremamente grande que nasceu em um zoológico. Chamou a atenção na época um fato curioso: Jumbo era amável com as crianças de dia. Mas, à noite sofria de ataque de fúria. Os acessos de raiva chegavam a danificar, em diversas ocasiões, as cercas de madeira que ficavam ao seu redor. Outro fato curioso, no qual o desenho faz referência à vida de Jumbo, na passagem que Dumbo, sem querer, bebeu álcool na noite do show com os palhaços. Na vida real, Jumbo só se tranquilizava após muito uísque que seu tratador despejara em sua vasilha. Se descobriu que Jumbo sofria de dor de dente devido aos alimentos que os visitantes jogavam para ele. Eu não sei, mas de repente eu me sinto tão conectada. Segundo a Coruja Moderninha de 2024, Dumbo foi discriminado, o mesmo que diferenciar, distinguir, separar, que também pode ter uma conotação de preconceito. Mas em nenhuma parte do desenho, Dumbo sofreu bullying, que trata-se de intimidar ou agressão, muito menos e violentado, agir contra a vontade ou coagido. Os palhaços também não zombam do elefantinho, pois o espetáculo é um sucesso devido ao Dumbo, o que de fato acontece em circo, querem tirar maior aproveito do animal. Dumbo não aprende a voar para se promover, ele descobre este atributo depois de acordar em cima de uma árvore. Não tem figura de heroísmo, trata-se de espetáculo, onde Dumbo vira estrela do circo. A aceitação dos deficientes não se dá através de algo extraordinário. Acontece quando ele acredita em seu potencial. O próximo filme da nossa lista é de 1953, um para cada década, né, aqui no começo, e é Peter Pan. Quem é que tem uma deficiência em Peter Pan que ninguém nunca para pensar? Capitão Gancho, o vilão. Justamente o vilão foi escolhido para ter uma deficiência. Meu Deus! Ora que ninguém percebeu! Capitão Gancho persegue o Peter Pan, que é um menino maldito que voa e só fica infernizando a vida dele. E sim, eu torço pro Capitão Gancho. Porque ele odeia tanto o Peter Pan, além do fato dele ser um moleque pentelho, porque Peter Pan cortou a mão do Capitão Gancho, deu pro crocodilo, e o crocodilo passou a persegui-lo, e ele nunca superou isso. Ele vive a vida inteira dedicada a acabar com o Peter Pan, porque o Peter Pan tornou ele uma pessoa com deficiência, tornou ele um amputado. Correto, Mr. Smith. Maldição! Petra foi correto quando ele me cortou a mão? Se você é criança e recebe uma mensagem desse tipo, que a pessoa com deficiência vai sofrer e vai viver a vida inteira dela querendo vingança por alguém tê-la tornado pessoa com deficiência, realmente não é à toa que tem tantos preconceitos, né? Se a gente vê tantas histórias que fizeram parte da formação de tanta gente, passando essas mensagens, né? Que, enfim, nós ou somos pessoas com deficiência, ou são infantilizadas, ou precisam ser heróis, ou são vilões, vivem a vida inteira focadas ali, fissuradas naquela coisa de não perdoar a pessoa que tornou ele deficiente e tentar viver uma vida ali prazerosa, né? Mesmo sem a mão. O que fica mais no filme é essa coisa psicológica dele ser muito instável, de gritar com aquele ajudante dele lá, e, enfim, ele é uma pessoa que não consegue viver a vida com deficiência, por isso ele desconta no Peter Pan. Tem certeza que você gosta do Capitão Gancho?
Peter Pan teve sua primeira aparição foi no livro The Little White Bird, do escritor escocês James Matthew Barrie, publicado em 1902. A inspiração do autor foi a morte repentina de seu irmão mais velho. O autor tinha 7 anos de idade na época. Para manter viva a criança interior, o personagem Peter Pan nunca cresceu. Em seu livro, Barrie nos conta que Peter Pan sai de casa ainda bebê para viver aventuras, com fadas e animais mágicos, sem nunca envelhecer. No desenho da Disney, Peter Pan cria a Terra do Nunca, onde nenhuma criança crescia, mas no livro original conta que todas as crianças crescem, menos uma. Com a análise de 2024 chegamos à conclusão de que Peter Pan sequestrava as crianças para brincar, e quando elas cresciam Peter Pan os matava. Encontramos 2 teorias do Capitão Gancho. A primeira seria que James, um dos primeiros meninos perdidos de Peter Pan, e ele fugiu da Terra do Nunca para procurar a mãe. Peraí, quê? O que não faz sentido. Após algum tempo, na Terra do Nunca, os meninos esquecem dos pais. Nesta teoria, James voltou à Terra do Nunca como capitão do navio Jolly Roger. Que não procede, devido à Terra do Nunca ficar a segunda estrela à direita e seguir em frente até ao amanhecer. James no mundo real não tinha poderes e nem pó de fadas. A segunda teoria e mais viável consiste em que James teria fugido para outro lugar da Terra do Nunca para não ser morto devido ao seu crescimento. Com outras crianças com o mesmo propósito, se tornam piratas a fim de defender de Peter Pan e nasce o Capitão Gancho. Em um confronto, Peter corta a mão do Capitão Gancho e joga para um crocodilo que também devora um relógio de pulso. Conta-se que Peter Pan havia amaldiçoado o Capitão Gancho dizendo que o Capitão nunca podia morrer por ferimentos. O crocodilo podia mutilar o Capitão Gancho, que ele nunca ia morrer. Neste desenho, podemos analisar que a obsessão em matar o Peter Pan não vem pela deficiência que causou ao Capitão Gancho, e sim pela maldição que sofria de Peter Pan. A deficiência do Capitão Gancho, mostrada nesta história, revela algo que é comum aos deficientes, a adequação das dificuldades e não o impede de fazer tudo o que desejar. O próximo filme da nossa lista, as coisas já começam a melhorar, que é o filme de 1996, O Corcunda de Notre Dame, né? Uma adaptação bem adaptada, bem romanceada do romance do Victor Hugo, que aliás é um dos meus livros favoritos da vida, é bem maravilhoso esse livro, mas é bem diferente do desenho da Disney. Quasimodo tem várias deformidades faciais na coluna, e só um parênteses, no livro ele tem outros tipos de deficiências também, ele é surdo e mudo, por exemplo. Fecha o parênteses. Mas na versão da Disney eles fizeram ali uma versão mais simpática do Corcunda de Notre Dame, e ele é criado por uma pessoa que fala pra ele que o mundo lá fora é horrível, que ele vai ser motivo de chacota, né? Que ele não vai ser aceito. Então é melhor ele ficar aqui dentro, ficar em casa e que aqui tá tudo bem, né? Não questionando os motivos desse vilão aí, do Frodo, né? Mas enfim. E a música que ele canta, ele expõe um sentimento que é muito comum a muitas pessoas com deficiência. Eu fico super emocionada quando eu ouço essa música, porque ele fala que ele quer pertencer, que ele quer ir lá fora, sabe? Porque o mundo lá fora pode ser muito hostil mesmo. Muitas vezes sair de casa, né, demanda uma certa energia que nem sempre a gente tem. E essa música retrata muito isso. Ótimo, Quasimodo é o herói do filme, ele salva a mocinha, no final ele consegue se separar ali daquela figura paterna do Frodo, né? Que é muito opressora e que não deixava ele do lado de fora. E aí no final ele não fica com a mocinha. Tudo bem, não fica com a Esmeralda, eu acho que seria uma forçação de barra. Não é porque ele salvou ela, salvou o dia ali de todo mundo, e que ela vai simplesmente se apaixonar por ele,
quando ela tem o boy magia ali do lado, né? Não é uma coisa realista e eu acho que não seria coerente e nem saudável passar essa mensagem, né? Mas o que eu não gosto é a cena final. A gente tem ele meio que com vergonha de sair da catedral, ele tá assim na sombra, e aí vem uma menininha e toca o rosto dele como se ela tivesse, né, se interessando por ele, por saber quem ele é, sem medo de se aproximar. E aí ele vai pro sol e acaba o filme e fica todo mundo feliz, ok. É um final bonito, ele ficou incluído, que era o que ele queria, né, no começo do filme. Mas o que me pega é que tem um certo quê de piedade esse final, se vocês assistirem. Vamos ver se vocês concordam comigo. Tem uma certa coisa de, ai, coitado, né, eu vou ali, vou me interessar por ele porque tadinho. Eu acho que você bateu com a cabeça. O Corcunda de Notre Dame, um romance escrito por Victor Hugo em 1831, no final do século XV. Uma obra emblemática da literatura francesa, que apresenta a Catedral de Notre-Dame, símbolo de uma Paris medieval, cujo título original é Notre-Dame de Paris. A verdadeira obra tinha como objetivo divulgar a Catedral Notre-Dame de Paris, que passava por diversas reformas devido às revoluções. Também dissertar e abordar problemas era o ponto central do livro, principalmente relacionados à sociedade e o clero. Em 1996, a Disney cria um desenho animado. Baseado nessa história, a ideia central mostra Claude Frollo, um cardeal e juiz da Igreja Católica. É um monstro e não Quasimodo, corcunda, manco e com deformidades. Muitos críticos que estudamos comentam que este desenho não é recomendado para crianças devido à sua complexidade em expor esta teoria. A intenção da criação foi ótima para 1996, a aceitação e libertação, mas a referência que a empresa pegou do século XV o desfavoreceu sua teoria. Na Idade Média, as crianças que nasciam deformadas eram jogadas nos esgotos da antiga Roma. As leis romanas não eram favoráveis às pessoas que nasciam com deficiência. A população encarava o nascimento de pessoas com deficiência como castigo de Deus. No desenho da Disney, começa com uma perseguição de ciganos que, na época medieval, não obedecia às autoridades locais, sobretudo às rígidas normas da igreja. Neste confronto com os ciganos, Claude Frollo, prestes a matar um bebê, sua consciência religiosa o alerta explicando que se trata de um inocente e que seria melhor adotá-lo. Em contraditório com sua posição, que seria aniquilar o povo cigano. Neste caso, a versão do livro bate com a realidade da Paris medieval, que retrata o abandono dessa criança pelos seus pais aos 4 anos de idade. Suas deformidades o condenava, pois, para o povo cigano, deficientes eram inferiores, que podiam ser descartados. A relação de Quasimodo e Claude Frollo reforça um processo perverso de estigmatização, discriminação e exclusão social, a fim de manter o deficiente vivo e fora da visão da sociedade. O objetivo do criador é mostrar um padrasto malvado, que não se importa com os sonhos de Quasimodo, porém, a própria música explica a sociedade da época. O mundo não tem muita pena desse crime, você tem que entender. O mestre me protege. Vão tratá-lo como a um monstro. Eu sou um monstro. Dessas coisas é que o povo ri. Sou só um monstro. Não provoque reações desagradáveis. Fique aqui. A explicação do Claude Frollo expressa uma preocupação comum naquela época com os deficientes, contrariando a personalidade perversa que o criador quer construir. Outra curiosidade que o livro traz, que condiz com a realidade, é Quasimodo, que viveu isolado na catedral, aprende a tocar os seus sinos. Devido à exposição a altíssimos sons produzidos pelos sinos, desenvolve a surdez.
Um fato curioso, os surdos no período medieval eram impedidos de participar dos sacramentos religiosos, não tinham direitos de casar, de receber heranças, entre outras coisas. Quasimodo, no desenho, expressa desejo de aceitação e por acidente entra nas festividades da cidade e é coroado o rei dos bobos, devido sua feiura, ao revelar que não é fantasia, ele é de fato, assim. Neste ponto, fica evidente a cultura da época que vê deficientes como aberrações e ele levaram-no à forca. Esse comportamento cruel de Claude Frollo, que o desenho teima em produzir, entra mais uma vez em contradição à época, quando Quasimodo pede ajuda a Claude Frollo, que pelo contrário quer puni-lo por desobediência. Juiz da Igreja Católica não podia se manifestar, pois acreditava que deficientes eram criaturas diabólicas. Entre a população que sofria opressões e discriminações pelas altas classes se encontrava uma linda cigana, chamada Esmeralda, que dançava na praça a fim de ganhar seu sustento. Tanto no desenho como no livro, essa personagem é marginalizada ao longo do tempo da história, visto que a cigana em questão, por seguir outra cultura contraria a fé oficial dos católicos. A construção da maldade de Claude Frollo passa por questões muito adulto, como o amor carnal e a igreja, coisas que crianças não entendem. Sou a cara mais feia de Paris, lembram-se? Fica comprovado a estigmatização, discriminação e exclusão social sofrida por Claude Frollo quando Quasimodo confunde o carinho de Esmeralda e se menospreza. Esse amor inocente salva a Esmeralda da sentença de bruxaria imposta à cigana e a protege usando uma lei de proteção da Igreja contra o Estado. No final do século XV era comum a comunidade cigana serem vistos como marginais, vagabundos e feiticeiros. O desfecho desse desenho mostra o Quasimodo se libertando de Claude Frollo e sendo aceito pela sociedade. Porém, na visão do livro é mais fidedigno aos costumes e crenças da época que o conta que Quasimodo fica com Esmeralda, morta até a sua própria morte. A conclusão que chegamos é que o desenho força uma aceitação que na época era inaceitável. Comparando com outros desenhos, esse destoa dos demais, que desrespeita costumes e crenças. Com o olhar de 2024 para 1821, podemos analisar a violência doméstica sofrida pelos deficientes daquela época para a realidade de hoje. Mas é inconcebível condenar essa obra literária sem um estudo detalhado da época, a inspiração do autor, a sociedade do período medieval e as crenças populares. Essa geração está enlouquecendo. Daqui a pouco vai questionar a gente. Ué, só falaram que sou comunista. Meu Deus, me negaram de vez? Verdade, de vez. Vamos voltar para o século passado?